Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos já na virada de junho para julho, chegando no segundo semestre de 2020. Quem diria, o tempo passa realmente muito rápido e já estamos no inverno de 2020. E também estamos no inferno de 2020 com essa pandemia que ataca o mundo aí, trazendo problemas muito sérios para as vidas e para as economias, principalmente uma devastação econômica em muitas áreas. E nós não deveremos fugir a esta regra. Vilmar Govinatsky, e aí? Pois é, quem diria que a gente, depois de passar por tantas situações, iria se deparar com um ano que a gente não sabe até que ponto esse ano vai existir no calendário, porque aparentemente é um ano perdido, né? Para a economia e um ano terrível para muita gente. Com certeza. Tomara que as coisas voltem a se encaminhar de maneira que nós possamos reduzir essas perdas, porque realmente serão muito grandes. Estamos vendo aí o nível de desemprego, há estudos já, inclusive, em São Paulo, professor, eu não me lembro o nome dele, um economista famoso aí que faz essas estimativas, que nós poderemos chegar a 35 milhões de desempregados. Isso seria uma grande tragédia. Tomara que não aconteça. Afinal de contas, dizem que Deus é brasileiro, né? Será que é? Deus é brasileiro e dá um jeitinho na vida da gente. Tomara, né? Só Deus, é só um milagre para salvar mesmo. Bom, vamos ao espaço que já é tradição aqui no começo do Economia e Desenvolvimento, que é conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, né? Essa figura impoluta aí, esse homem que conhece contabilidade como ninguém, né? O Giovanni D'Agostinho, que é presidente do Sindiconta. Além de tudo, também é presidente da Aprocon RS. Ele tem vários títulos bastante, né? É um cara bem titulado, né? E aí, Giovanni? Muito bem. Uma satisfação, Raul, em participar dessa mesa aqui. Tá, qual é o tema de hoje que nós combinamos? Qual é o tema de hoje? Hoje eu pretendo discorrer sobre o Sistema S. Sistema S. Sistema S. O empresário, muitas vezes até sem se dar conta, ele paga tanto tributo, tanta sigla, que muitas vezes não sabe o que está pagando. A guia aparece e dentro da guia muitas vezes tem ali valores que são destinados aí para fundos, para determinadas atividades e o sujeito acaba pagando o tributo e está tudo ali embutido na guia, não é? Sobre a folha de pagamento de salários, é calculado um determinado valor que ele é destinado a financiar o tal do Sistema S. Esse Sistema S, para quem é da indústria, da atividade de prestação de serviços em geral, o empresário paga 5,8% do valor total da folha de salários, né? Seria basicamente a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária, do FGTS, é pago determinadas alíquotas para esse Sistema S. E o que é o Sistema S? É composto por quais entidades, Giovanni? Então, o Sistema S é composto por diversas entidades, dentre elas, Salário Educação, é um fundo destinado à educação, no qual 99% do valor arrecadado sobre a folha de pagamento seria 2,5%. 2,5%. 2,5% sobre a folha é destinado ao fundo Salário Educação. 99% fica para o fundo e o restante, 1% fica para o fundo e 99% é destinado para os entes da federação. 1/3 para a União, 1/3 para o Estado e 1/3 para os municípios. Além do salário educação, as empresas elas financiam o INCRA, que é um fundo destinado à reforma agrária. O percentual é de 0,2% sobre a folha de salários. Também para o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é 1% sobre a folha, vai para o SENAI. Tem o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, a alíquota pode chegar a 1,5%, né, que financia essa entidade. E o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, cujo percentual, que é destinado para essa entidade, chega aí a 0,6%. E o SESC e o SENAC também fazem parte do Sistema S? Fazem parte também, né? Mas para as indústrias pagam 5,8% do total da folha de salários, distribuído para essas entidades, não é? Essas alíquotas, enfim, que pode chegar a quase 6% da folha, o que encarece de sobremaneira o custo
com Fora os outros encargos trabalhistas e tal, né? Fora os outros encargos. Né? É por isso que esses encargos somam no total quase 100%, né, Giovanni? Porque vão somando de vários outros fatores aí, como contribuições previdenciárias, contribuição ao fundo de garantia, etc. Né? Aí o encargo social trabalhista é alto. Né? Além dessas contribuições parafiscais destinadas a terceiros, a empresa paga 20% de cota patronal. Da cota patronal da Previdência Social. Né? A empresa ainda paga o seguro acidente de trabalho, o SAT, que pode chegar a 3%. Né? A maior parte das empresas ali, a alíquota é de 3%, fora os 5,8%. E ainda tem o FGTS, né? Tem tributos embutidos aí, o que deixa a folha de pagamento encarecida sobremaneira. Um salário de 2 mil, a empresa despende 4 mil reais quase. Pois é. Eu vim trazer para os senhores, os empresários, então, trazer esse contexto de tributação incidente sobre a folha de salários e trazer também uma boa notícia, que em fevereiro de 2020, o STJ definiu um limite de base de cálculo para o pagamento desses terceiros. Então, foi através do recurso especial número 157-09-80 de São Paulo, um processo que começou em São Paulo, na Justiça Federal de São Paulo. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, foi um julgado já colegiado, ele foi o relator desse processo. Ficou estabelecido um limite da base de cálculo para os terceiros a 20 salários mínimos. Que é o mesmo limite da contribuição previdenciária, não é? Não, a contribuição previdenciária patronal ela é sobre o valor integral da folha, o valor integral da folha de salários. Então eu trouxe um ensaio aqui, né, para o empresário ter uma ideia do que isso possa representar. Então 20 salários mínimos daria em torno de 22 mil reais. Então o valor do pagamento para os terceiros ficaria limitado na ordem de R$ 1.276 por mês. Se essa mesma empresa tivesse uma folha de pagamento de salário na ordem de R$ 100 mil, hoje, se não entrar na justiça, pagaria na ordem de 5.800, que seria os 5,8%, não é? Seria 5.800 por mês. Então, se a empresa entrar na justiça para obter esse direito, ela teria uma economia mensal de 4.524, uma empresa que tem uma folha de pagamento de 100 mil reais. Mas isso é importante estar dizendo, Giovanni, para o telespectador, porque para obter esse direito, obrigatoriamente tem que entrar na justiça. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Então, nesse nosso exemplo, a empresa que tem uma folha na ordem de 100 mil reais por mês, se entrar na justiça, ela consegue recuperar os valores pagos a maior nos últimos 5 anos, daria aí um valor aproximado de 270 mil reais, fora a atualização pela taxa Selic, não é? Uhum. O nosso escritório presta esse tipo de serviço, nós já temos demandas. O contador, tu é advogado também, Eu sou advogado. Contador e advogado. Contador e advogado. Isso é importante, essas duas figuras é importante para digamos assim, a saúde financeira das empresas, que a empresa ela não pode deixar de pagar o que é obrigação legal de pagar, mas também não pode ficar pagando acima daquilo que seria o razoável, né? O que até a própria lei estabelece. É verdade, o interessante é pagar o que a lei determina, nem mais nem menos. Nem menos, exatamente. Você tem um site, né, para fazer um contato com vocês? Sim, é www.dagostin.com.br, né? O meu e-mail estará embaixo na telinha ali, é giovanni@dagostin.com.br. O nosso telefone 51-DDD 3228-4500. Empresário que estiver interessado em entrar com essa demanda, telefona ou entra em contato comigo que a gente conversa. Muito mais ainda, né, Giovanni, na função que nós estamos, essa situação toda de premência financeira, né, que está trazendo muitos problemas financeiros para as nossas empresas. Giovanni, obrigado. Um abraço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, já no século XVII, Galileu Galilei considerava que a condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento. Isso se aplica a nós, seres humanos. Ficar parado, sem ação, nos leva à inanição e à morte. Ao criar o mundo, Deus não o fez num dia e descansou nos outros 6. Ao contrário, Ele próprio operou 6 dias e descansou sim no 7º. Então, parta para a ação, invente, busque ser melhor sempre, haja e tenha fé e perseverança. Estas, afinal, são as qualidades dos que alcançam a sua realização e as vitórias.
Boa e abençoada semana a todos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. No início, tudo foi festa. Muitos prefeitos ganharam autorização para flexibilizar a quarentena, sem precisar responder por erros e acertos a partir da cor da sua bandeira, que o governador decretou. Não fizeram o dever de casa analisando adequadamente esse projeto, o projeto das bandeiras, e agora o desobedecem, alegando que não se aplica à sua cidade da forma como está disposto. Faltando cerca de 4 meses da eleição para prefeito e vereadores, nenhum destes quer se indispor com o seu eleitorado. Ninguém quer perder voto. E aí começa a bronca. Não defendo a quarentena horizontal, já que esta faz um arrasa-quarteirão na vida da economia e do cidadão. Defendo uma quarentena vertical, seletiva, com obrigações mais severas ao cidadão e ao empresário no que tange à responsabilidade sanitária. Nós, 97% dos seres humanos, somos reativos à punição palpável, aquela que a gente sente. E, sob esta ótica, não tem muita eficácia pedir, solicitar ou implorar que tenhamos um comportamento adequado. Muitos já compreenderam que a punição pelo descumprimento seria a sua própria vida ou a de entes queridos, a quebra de seus negócios ou a perda de seu emprego. Mas ainda tem muita gente que não compreendeu o risco e para esse será necessário criar uma punição pelo descumprimento, algo que eles compreendam, tangível e palpável. Fica a pergunta: qual o prefeito irá determinar a punição ao seu eleitor? Uma boa semana. Muito bem, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos a seus clientes há mais de 58 anos, quase 60 anos aí da Nardon Inazzi, uma história da área de contabilidade e de consultoria empresarial. Começou lá nos idos da década de 60 e trazendo sempre bons resultados para as suas empresas localizadas aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até na Venezuela, o pessoal está lá para ver se conserta aquilo lá. Estamos recebendo dois... Pois é, são 2 ilustres convidados que nós temos o prazer e a honra de receber hoje aqui. São 2 empresários de uma atividade extremamente importante, não só na capital gaúcha, mas em todas as cidades, onde os condomínios estão cada vez mais complexos, né, e exigem profissionalismo. Então estão aqui o Maicon Costa e o Wagner Borges. Eles são da Competência Síndicos e vão conversar conosco, vão trazer algumas informações e, obviamente, vão trazer também para nós muitas sugestões de como atender corretamente um condomínio, que é um desafio, né, Wagner? É verdade, é verdade. Bom, hoje, né, a cidade de Porto Alegre, assim como as demais capitais do Brasil, né, possuem condomínios e cada vez mais eles são condomínios que têm uma complexidade gigantesca de atendimento. Tá bom, né? São uma cidade, tem uma população de uma cidade. Perfeito, né? Perfeito. E Porto Alegre tem vários condomínios clubes, né, que tem desde academias internas até sala de cinema. E isso requer um potencial muito forte do gestor dele, né? Hoje, Porto Alegre tem 14 mil condomínios. Desses 14 mil, mais ou menos uns 500 condomínios são com esse perfil. Uhum. Ou seja, é muito importante que a pessoa esteja habilitada para atendimentos. 14 mil condomínios, tu te refere a condomínios residenciais de qualquer natureza? Isso, de qualquer natureza, desde 5 apartamentos até 1.000 apartamentos. Perfeito. E a Competência, Maicon,
ela praticamente não, na verdade, ela faz o trabalho de substituição ao síndico, quer dizer, está presente no condomínio para todos os eventos que se fizerem ali necessários o atendimento. É isso que a competência administra, que a competência opera? Perfeito. Ao invés de ter um gestor residente ou que é morador, né, contrata-se a competência, por exemplo, para substituir o morador, né, e trazer mais essa experiência de mercado, né, visto que o síndico profissional ele administra mais de um condomínio. Qual é a principal vantagem? Eu vejo muitas, eu quero ouvir de vocês, de ter um síndico que não more no condomínio para administrar o condomínio. Eu vejo, por exemplo, assim, que a questão da isenção, né? Isso é imparcialidade. A imparcialidade, o camarada chega lá, ele é um profissional, né? Porque nos condomínios a gente tem essa experiência, né, Vilmar? Eu já fui síndico, inclusive. Foi síndico. Então, olha aqui, na verdade, se estabelecem relações pessoais, e nós sabemos que isso aí pode, muitas vezes, relações pessoais podem interferir de maneira negativa, né, na administração do condomínio. Então, por isso que a figura do síndico profissional, ela é importante, né, nesse aspecto, né, Michael? Exatamente, a imparcialidade, como o senhor falou, né, e principalmente acho que a experiência que a gente traz para o condomínio, sim, né, claro, tem diversas situações em que, o que faremos agora? Não, nós já presenciamos isso em outro condomínio e pode trazer a experiência que a gente adquiriu do mercado, para o condomínio específico. A absorção dessa experiência, né, Vilmar? E esse atendimento, Maicon e Wagner, eu fui síndico, então como a gente síndico residente, praticamente não tem hora. Meia-noite está o pessoal batendo na porta lá, porque o portão está estragado, porque a bomba de recalque d'água pifou, porque o interfone não está funcionando. Dentro desse espectro de atendimento 24 horas, como é que funciona a competência? Bom, hoje a competência ela trabalha sempre prevendo, né, trabalhando com manutenções preventivas, né? A gente tem um cronograma de manutenções que a gente já tem desenvolvido para cada condomínio e dentro dele a gente identifica as necessidades e a periodicidade necessária para que aquela manutenção seja feita. Por exemplo, uma bomba de recalque. A bomba de recalque a gente sabe que ela tem um desgaste natural, né? Então ela precisa ter uma manutenção, uma previsão de manutenção constante. E aí, a partir daí, a gente trabalha para que o condomínio não fique sem água, né? E esse modelo dá certo porque o condômino, né, que é a pessoa que está lá na ponta, ele acaba, quando mais necessita, identificando que não tem água. Então, se a gente trabalha com uma forma prevendo isso e trabalhando na manutenção preventiva, é o principal segredo, né? Vocês têm alguma experiência, assim, do ponto de vista da administração de vocês em relação àquilo que mais preocupa hoje os condomínios, fora esses serviços, né, que são necessários, essenciais, históricos, né, naturais de um condomínio, a questão da segurança. Isso. Hoje a segurança para o condomínio ela é primordial. Por quê? A pessoa, muitas vezes, ela morou numa casa e teve alguma situação desagradável. Quando ela chegou em casa, foi assaltada, ou até mesmo a sua residência. Isso para um apartamento. Isso mesmo. E hoje ela vai para o condomínio também pensando na questão segurança. E a questão segurança envolve todos os moradores, né? Porque muitas vezes o vizinho acredita que tendo um porteiro vai salvar. Não adianta só o porteiro, né? O morador ele tem que ter a ciência que quando ele sai com o veículo, ele tem que fechar o portão devidamente, bem como quando entra, ele tem que já fechar logo em seguida para que não tenha nenhuma possibilidade de acesso ao condomínio pelo portão. E o acesso ao condomínio muitas vezes é feito através do portão de garagem, para que a segurança seja maior, cabe muito também da atenção do morador. Se o morador não contribuir nesse sentido, automaticamente só o porteiro em si, ou câmeras, ou cerca elétrica, não é o suficiente. E muitos condomínios estão passando hoje um problema que lá no meu acontece, e em milhares. A questão, assim, muitas vezes o porteiro está na área de risco hoje da coronavírus, né? O cara está dispensado, está em casa e tal, e se troca por um porteiro que não tem a menor conhecimento de quem são os moradores. Então, essa questão, essa identificação da pessoa que está na área de segurança de um prédio com os moradores é fundamental? O Wagner, qualquer um? Isso. Hoje, o porteiro ele tem uma ligação muito forte, né, com os moradores, né? E muitas vezes o porteiro ele já trabalha 4, 5 anos no condomínio e está no grupo de risco. E aí a empresa, ou até o próprio condomínio, a empresa terceirizada, que muitas vezes é terceirizada a portaria, tem que promover a substituição daquele porteiro nesse período de pandemia. Mas acaba sendo, sim, de fato, um empecilho.
Michael, o Wagner falou na questão de prevenção, de manutenção preventiva, etc., corretiva. Silvio, eles têm uma parceria com uma apoiadora nossa aqui, com a IES. Tá? Essa parceria, ela tem funcionado como prevenção, como atendimento, Michael, tá, digamos assim, dentro daquilo que vocês se propõem a fazer em relação aos condomínios? Estão afinados? Perfeito. Sim, nós estamos muito bem atendidos com a IES, principalmente por dois aspectos. O técnico, né, que a gente chama e se resolve o problema, e o segundo aspecto que eu acho também imprescindível é a rapidez. Então, a gente chama... 20, 30 minutos no máximo já está o técnico lá para nos atender. Não é como a prefeitura, viu? Tem um problema na rua ali. Olha que não, tem casos, a gente sabe que tem casos... Tem que acionar o Ministério Público. Não, tem que acionar o Ministério Público. Quer dizer, quando eu vim para Porto Alegre, eu já contei essa história aqui, em 67, de Uruguaiana. Aqui, o DEMAI tinha uma equipe de emergência, sabe? Você sabia, você não... Sou muito nova para saber isso. Tinha uma equipe de emergência, a Corsã tinha, o DEMAI tinha. Tal. O que acontecia? Dava um problema, lá, com encanamento, estourou e tal, os caras chegavam nesse tempo aí. Aí, não sou contra a privatização, só que tem que fiscalizar isso aí. Esse é o problema da terceirização de serviços públicos. Eles podem ser eficientes, aliás, eles devem ser eficientes, mais eficientes do que aquele prestado pelo setor público. Só que ele precisa ser fiscalizado e precisa ser bem gerenciado. E isso vocês fazem, essa é a diferença. Sim. Vocês fazem, tu falaste também na questão da relação, e eu estava atento à colocação do Silvio, que é uma colocação pessoal, dos condôminos em relação ao síndico, à portaria, etc. Vocês fazem cursos, orientações aos condôminos, aos próprios síndicos? Não, síndicos não é o caso, vocês são os síndicos. Aos condôminos do edifício? Isso, nas assembleias de condomínio, né? Nas assembleias de condomínio sempre tem informações sobre boas maneiras em si, com relação à segurança, com relação às manutenções do condomínio, informando como que está o andamento. Mas o momento, a hora da verdade do condomínio é a assembleia, né? Então, por isso é importante... E aí vocês participam, obviamente, da assembleia, Sim, né? conduzimos, participamos e fizemos todos esses procedimentos para que o condomínio tenha uma tranquilidade, que o morador, ele quer o quê? Ele quer chegar em casa e ter todas as funções do condomínio funcionando plenamente. E esse é o nosso trabalho. A competência, Michael? A competência é de julho de 2016. Isso, mas nós, os profissionais, né, atuamos há mais de 15 anos com gestão de condomínios, trabalhamos como... tu já tens experiência também em administradora, né, de imóveis. Como né? gerente de administradora de condomínios durante mais de 15 anos. Perfeito. Então, vocês aqui, a partir de agora, nós vamos ter aqui um espaço dedicado a isso, porque eu sei da necessidade de vocês que estão nos assistindo, que têm condomínio, até síndicos que estão nos assistindo, né, de ter essa segurança, de ter alguém que está prezando também para que o teu gerenciamento na questão do coisa seja bem feito, que os condôminos estejam satisfeitos, né, Vilmar, com o trabalho que vocês fazem. Qual é você dá o endereço de vocês aí, como é site, essas coisas todas? Isso, telefone, site, Facebook. O site é www.competenciasíndicos.com.br. O nosso e-mail é contato@competenciasíndicos.com.br. Do endereço da empresa, a Avenida Taquara, 138, sala 303. Um dos mais tradicionais bairros de Porto Alegre. Telefone é 99371-5663 ou 99710-2720. Também afinados, né, cara? Muito obrigado para vocês, Wagner, Michael. Muito obrigado. Importante isso aí, você dispõe. A partir de agora, vamos criar um espaço aqui para mostrar esse tipo de realidade e essa alternativa que vocês têm para gerenciar melhor os seus condomínios, né? E estar satisfeitos os seus condôminos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. É a nossa tradição.
Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, meu mestre Vilmar Govinati, estamos recebendo uma personalidade do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo. Mas ele veio de moto, não? Ah, não, esse é um perigo, né? Quando ele vem de moto... Eu cheguei ali, eu vi uma munaia numa moto. Aquele é lunático também, né? Ela Nosso que me motoqueiro, né? Nosso motoqueiro de plantão é ele. E tem televisão naquilo, não? Quase, mas tem airbag, viu? Sebastião Melo, obrigado pela tua presença aqui. Sempre bem, Silvio? é uma alegria te trazer aqui o Sebastião Melo, que é um dos caras que mais conhece Porto Alegre. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos uma certa quilometragem, né? O Melo não chegou tanto, mas nós temos uma quilometragem. Eu acho que o Melo, depois do João Dib, grande, hoje presidente da Câmara de Vereadores, que eu acho também um dos caras grandes conhecedores da cidade, é esse aqui, ó, é o Melo. Então ali, porque conhece Porto Alegre, como ela é, como ela deve ser, e é por isso que é um pré-candidato a prefeito também, né, Melo? É o pré do pré. Não? Pré do pré. E aí, Melinho, prazer em tê-lo aqui. Pois olha, Silvio, sempre muito bom estar com vocês, né? E contigo aqui, com os nossos telespectadores, e o Vilmar também, que é um parceiro aí de longa data, né? E sempre com ele discuto muitas coisas, especialmente a educação no trânsito, né? Mas assim, ó, o Brasil vive, né, uma pré-eleição que, a princípio, terá um prazo um pouco estendido mais para o final, mas ainda bem que ela acontece esse ano, porque eu acho que quem ganha uma eleição ganha por um tempo, né, do mandato determinado, né? E eu acho que não ficaria bem para a democracia brasileira. E então acho que é correto fazer a eleição com as cautelas necessárias, inclusive sabendo que vai ser uma campanha, como toda campanha é diferente da outra, essa é uma campanha muito virtual, né? Inclusive as próprias convenções poderão ser assim. E a gente agora começa, na verdade, a gente não começa do estaca zero, né? Eu sempre penso que a colaboração é o caminho para uma boa gestão, né? Nós já tivemos governos, eu, né, não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Por exemplo, eu me lembro do governo chamado de coalizão do Fernando Henrique. Depois nós tivemos um governo de cooptação, que era do Lula. Agora nós temos um governo de confrontação. O governo que me agrada é um governo de colaboração. Porque a colaboração, ela tem a capacidade de mostrar caminhos que às vezes o gestor sozinho não consegue ver. Tu tem que ter um plano de voo, um gestor, né, do ponto de vista macro, de um estado, de uma cidade, ok. Mas esse plano macro, ele precisa ser burilado com essa colaboração, que é aquilo que eu chamo de governança local, né, que é um jeito de fazer com a participação da população. E eu penso que o futuro prefeito, o prefeito dessa cidade, acho que tem desafios enormes, independente do corona. Mas ele vai ter que ter dois planos. O plano primeiro é para recuperar a cidade. Já veio o terremoto, devastou empregos, empresas, impostos atrasados, assistência social com enorme dificuldade, saúde. Então, qual é o plano primeiro para você recuperar a cidade? E dentro disso a cidade tem que ser tocada também à sua normalidade. Então, acho que essas coisas, para mim, tem muita clareza da possível postulação de uma candidatura. Nós estamos numa fase, Silvio, de discutirmos com outras forças políticas legítimas também com as suas pré-candidaturas uma agenda de cidade, né? Nós estamos pensando nisso, quer dizer, nós temos conversado sobre isso, quer dizer, não basta reunir partidos, você tem que apontar caminhos para melhorar a vida da cidade, a vida das pessoas. Os partidos têm que ter essa capacidade de olhar e dizer, o que mantém aqui que está funcionando bem, mas o que não está funcionando bem, e aí no decorrer, não é tanto tempo, a gente pode enfrentar alguns dos gargalos que estão postos nesse momento para a cidade, não? O Silvio Lopes citou João Dib. João Dib foi secretário de obras, foi prefeito e era um homem que transitava na cidade. Melo, tu és um homem que transita na cidade, porque nos conhecemos há muito tempo, eu já te encontrei em muitos lugares, Sim. como vereador, como vice-prefeito e como deputado. Esse trânsito na cidade, em sendo prefeito de Porto Alegre, tu vais continuar dando prioridade a esta agenda, vai ter disponibilidade, e o trânsito com a Câmara de Vereadores, nesse aspecto deste diálogo que tu mesmo apregou com muita propriedade, no meu entendimento, corretamente? Correto. Eu acho que um gestor, Vilmar, ele tem que dividir bem a sua agenda. Às vezes eu me pergunto, eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria fazer? Eu hoje como deputado, que alguém do meu lado deveria fazer? E eu estou deixando de fazer alguma coisa que só eu posso fazer?
Então, acho que essa é uma pergunta que um gestor precisa responder. Eu tenho experiência de ter sido presidente da Câmara 2 vezes e depois eu fui um vice-prefeito colaborativo com o prefeito e, portanto, ajudei a governar a cidade, né? Então, um prefeito tem que dividir o seu tempo, primeiro com a sua equipe, não é? Tu tem que, primeiro, governar o governo. Quem não governa o governo, não governa a cidade e não governa o Estado, né? Quem não governa o governo, não governa a cidade. Então, tu tem que ter uma equipe afinada, que toca de ouvido, que tenha respeito, autonomia. Tu não pode estar demitindo secretário por telefone. Não, se um colaborador não der certo, vamos fazer. Se a entrada foi bonita, a saída também tem que ser respeitosa, né? Respeito, né? Respeito. Então, assim, mas tu não vai também nomear um secretário e querer que ele não possa dar uma entrevista, que ele não possa ter uma opinião. Então, eu sou favorável à autonomia, né? Autonomia com responsabilidade. Um prefeito tem que estar no passo? Tem. Mas um prefeito tem que deslocar, né? Eu fazia isso com o vice-prefeito, eu ia lá na SMAN. Me reúne, por favor, todas as chefias da SMAN. Eu quero ouvir vocês, por que demora tanto vocês darem pareceres nos licenciamentos? Aí começa, porque eu não tenho biólogo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, mas então me aponta, isso aí é radiografar. Quer dizer, qual é o caminho? Isso é governar o governo. Qual é o caminho? Não adianta vocês, tem que me apontar caminho. Então, um governo precisa se deslocar nas secretarias e ter esse contato. Você tem 22 mil funcionários e você não pode tratá-los como inimigo. O funcionário não pode ser inimigo de um prefeito e um prefeito não pode ser inimigo dos funcionários. Eles fizeram concurso lá atrás, há 20, 30 anos, e eles têm estabilidade. O Brasil tem estabilidade no serviço público. Tu pode até abrir um inquérito, um determinado funcionário, mas a regra é estabilidade. Então, você tem que governar também num parâmetro que você tenha um pacto de governança com os servidores, né? Agora, um prefeito também precisa ter uma outra agenda, né? Quer dizer, tu tem uma agenda macro, desenvolvimento, serviços, inovação, emprego e renda, tal, né? Mobilidade urbana, que talvez seja um dos temas mais candentes desse momento. Mas você tem que ter uma disponibilidade, no mínimo, uma vez por semana, e de preferência no final de semana, da escuta. Da escuta com encaminhamentos. O secretário, começando pelo da Fazenda, ele precisa andar pela cidade, amolecer o coração, né? Porque, às vezes, o secretário da Fazenda é duro demais. Ele olha só para o número, mas ele não olha o esgoto que está a céu aberto, ele não olha a creche que não tem convênio. Então, na hora de você decidir no centro do governo, tu tem que ter prioridades. Eu tenho 5 mil crianças que estão na fila para ter creches. E eu tenho que fazer um asfalto, bom, eu vou ter que decidir uma coisa ou outra. Então, bom, eu vou pedir um empréstimo internacional para o asfalto e o meu dinheiro de custeio eu vou jogar na creche. Então, são prioridades e aí tu tem que ter um banco de projetos. Eu não concebo a gestão sem um banco de projetos que você busque recursos internacionais e nacionais. Tu não tem como fazer. Se tu ficar só com o recurso da mesmice, tua gestão vai ser uma mediocridade. Você tem que ter um banco de projetos que diga o seguinte, bom, como é que eu vou fazer para duplicar a Edgar Pires de Castro? A Edgar Pires de Castro é uma obra que dá acesso da Ípica, Ipanema, a Restinga, Cantagalo, Lami. A Grande Restinga hoje tem 120 mil moradores. Silvio, 120 mil moradores é maior do que 95% dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. É uma avenida que não tem mais, não tem como, porque a cidade onde ela mais cresceu foi a Ípica. Então, por exemplo, né, a cidade estendeu, tu não vai conseguir mudar a Restinga, acho até que foi um erro levar a cidade para tão grande, mas tu não vai tirar 120 mil pessoas de lá, então tu vai ter que dar condições dessas pessoas no transporte que chegue mais rápido, porque é muito demorado, que tenha menos acidentes. Então, se tu pensar que tu tem que duplicar de Edgar Pires de Castro, se tu não tiver dentro do teu banco de projeto, ou no BID, ou no Fomplata, ou na Confederação Andina de Fomento, o teu governo não faz nada disso. Então, tu tem que ter um banco de projeto. Eu acho que uma outra coisa que falta a Porto Alegre é uma agência de fomento, né, de desenvolvimento econômico. São Paulo tem, acho que uma ou duas, né? É um outro padrão, é uma cidade com outro padrão econômico. O que é uma agência de financiamento? É aquela que vai dar condições do microcrédito. E você botaria lá 49 ou até 49 públicos, 51 privado, para ter uma gestão mais privada, mas o poder público aporta lá recursos da inovação e tal. E é o seguinte, chegou lá o sujeito que tem um pequeno negócio, ele não tem como financiar o seu negócio, ele pode garantir o chamado fundo garantidor, que é aquele que dá a condição,
E esse fundo garantidor vai fazer com que aquele cidadão acesse lá os 3, 4, 5, 6 mil reais, que para a vida dele é fundamental. Bom, e aqueles que vier a inadimplir, este fundo pode ser o cobertor do pagamento, porque senão tu não tem sustentação. Então, eu penso que eu poderia sair dessa questão e ir para a questão da água. Tá? O manancial que nós temos, né? Os rios que abastecem o nosso Guaíba, 85% da nossa água vem do Jacuí. A Estação São João, que capta a água toda da Zona Norte, veja bem, toda a Zona Norte, ela é captada no local dos piores, pertinho da beira do Guaíba, ali no Cais Navegantes. Metais pesados, poluição que vem do Gravataí, tudo tal. Então, tu tem que passar essa captação dessa água lá para a Boca do Jacuí. A Boca do Jacuí é uma obra que custa 150 milhões e que não tem como você não fazer. Eu estou falando de qualidade de água. Tu tem que fazer uma outra subestação. Qualidade de água, qualidade de vida. De vida. E tu tem que fazer, atrasadamente, nós deixamos em 2016, pronto, o prefeito acho que não conseguiu dar curso a isso, tu tem que fazer uma nova captação de água no Belém Novo, na Ponta do Arado, né? Lá já tem o espaço reservado para isso, a ETA tem que ser construída, é uma obra essa mais pesada, e ela vai levar água para Restinga, Ponta Grossa, Pitinga, Lomba do Pinheiro, até lá na parada 16, 17, 18, que hoje, todo verão, vocês acompanham. Então, os desafios do futuro prefeito dessa cidade são absolutamente enormes, para não falar do transporte coletivo, que vai colapsar. Exatamente. Mobilidade urbana, tu falaste de mobilidade urbana, falaste de transporte coletivo, toda a situação, e falaste também em educação para o trânsito. A IPTC, por exemplo, não tem como não pautar a IPTC num momento desses. Qual é a prioridade da IPTC, Melo? Primeiro, eu acho que foi acertado em 97 você municipalizar o trânsito. Não tem brigadiano para correr atrás de bandido, vai cuidar de trânsito, então está correto. O que está errado é a política de trânsito no Brasil de privilegiar a multa e não a educação, de potencializar, desculpa. Tá? Eu criaria uma escola de educação de trânsito assim de imediato, na rede municipal, e eu diria uma cadeira de boas práticas do dia a dia, né? Envolvendo aí a questão da separação do lixo, envolvendo aí a questão da educação do trânsito, envolvendo a doação de órgãos. Isso é uma cadeira necessária. Boas práticas. Porque um prefeito ou uma prefeita sozinho não governa uma cidade. Quem governa a cidade é a consciência dela. E é o cidadão que vê o outro botar uma garrafinha na rua e sem brigar diz, meu amigo, tia, vou te pedir a gentileza, não faz mais isso. Esse aqui vai para o arroio, isso vai tapar o bueiro, isso vai parar no Guaíba, entendeu? Então, as pessoas na América Latina têm coisas maravilhosas, o povo alegre, se abraça, se beija e tal, mas é um povo que confunde espaço público como se fosse coisa de governo. Espaço público é coisa do cidadão. Quem tem que cuidar da praça perto da minha casa sou eu, tu, da tua calçada. Quer dizer, a tua calçada está mal e tu está reclamando da prefeitura? Bom, conserta a tua calçada e depois reclama da prefeitura. E eu mudaria, viu? Quero dizer para vocês que se vier a ser candidato, a ser prefeito, eu mudaria a lei que hoje é de exclusiva competitividade do cidadão, eu daria uma notificação civilizada, um disque insistentemente da prefeitura, com gente qualificada, dizendo, olha, por gentileza, é muito importante o senhor fazer a calçada, insistir. Mas é que nem cobrança, quando tu cobra, o cara não paga, o que tu faz? Tu bota no cartório e protesta, né? Depois faz a ação de execução. Eu faria uma mudança na lei dizendo o seguinte, olha, tudo devidamente notificado, o senhor tem aqui, sei lá, não, eu não tenho dinheiro agora, bom, então o senhor tem 6 meses, eu tenho 4 meses, quantos meses o senhor quer fazer a calçada? Mas eu não vou fazer a calçada. Bom, então o senhor me desculpe, eu vou mandar fazer a calçada pela prefeitura e a próxima conta do seu IPTU, o senhor vai receber lá um valor adicional, porque o seu vizinho fez, o outro fez, o senhor não fez. E aí tu tem que ir substituindo também, daí aproveito para dizer o seguinte, nós plantamos 1.300.000 árvores em Porto Alegre, e muitas delas com raízes para fora. Então tu tem que substituir isso, porque isso também foi um erro enorme, tu não tem como tirar essas árvores, tu também, mais que tu conserta as calçadas hoje, em maioria das ruas, a raiz veio para cima, isso não tem conserto, lamentavelmente. Melo, muitas coisas importantes, eu acho que principalmente é o seguinte, quando toca na consciência de todos nós, né? Como tu disseste, o espaço público, mas é meu, é teu, é seu, né? É nosso, né? Eu sei que eu frequento muito o Parque Marinho ali, e muitas vezes eu fiz isso aí que tu disseste.
a pessoa jogou uma garrafa vazia, numa coisa, vem cá, por favor. As pessoas dizem assim, o senhor se preocupe com a sua vida. O governo tem entidade. Disse, pois é, se a senhora fizesse bem isso aí, o senhor fizesse bem isso aí... Sobrar dinheiro para outra coisa. O governo precisava ter uma instituição clara para fazer isso que nós faríamos. Né? Então, e esse dinheiro sobraria, como disse para isso. Melo, muito obrigado pela tua presença aqui. Esses 15 minutos que nós conversamos com o Sebastião Melo, aí nos deram um alento, né? Muito bom. De que nós realmente podemos ter um governo que faça por onde? Faça por nós, mas nós também temos que fazer por onde. E essa mensagem tua é maravilhosa. Um grande abraço. Silvio, obrigado e me convoquem mais, né? E me coloque aí daqueles que quer trabalhar a colaboração. O governo não tem que estar à frente nem atrás, tem que andar ao lado e vocês ajudando a fazer uma boa gestão. Muito bem. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, essa semana eu quero falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, pela editora Citadel, de Napoleão Hill. E ele fala muito sobre a crise de 29, falando sobre que arrasou a economia, muitas pessoas não conseguiam trabalhar, o que fala também que, muito interessante, que o pior de ser forçado a trabalhar é ser forçado a não trabalhar, né? A não poder trabalhar. Coisas muito parecidas com as situações que nós estamos vivendo hoje no nosso cotidiano. Mas ele fala também sobre o processo de reinvenção. E eu quero trazer essa mensagem essa semana, dizendo que nós não podemos achar que o Covid-19, que toda essa doença que apareceu para nós inusitadamente nesse ano, seja uma situação que vai passar. Não que a doença não vá passar, a doença vai passar, mas a crise, ela trouxe mudanças significativas para todos nós. Então agora é um momento de reinvenção, é um momento assim de buscar nas nossas gavetas aqueles projetos que estavam lá parados, né, e que precisam agora ser colocados em pauta, porque é o momento de levantar a cabeça, olhar para frente e continuar vencendo. Isso é sim se reinventar. Obrigado e uma boa semana a todos. Neste último bloco do programa Economia e Desenvolvimento, Dr. Marcos Ferreira, estamos trazendo um convidado novo. É a primeira vez que vem aqui? Primeira vez que o Vitinho Alcântara. Isso, Vitinho veio nos prestigiar aqui no nosso programa. É uma satisfação enorme, Vitinho, de ter aqui. E a gente poder conversar um pouquinho mais sobre uma temática que a gente tem trazido sempre aqui no Economia e Desenvolvimento, que é a temática da cidade, do município, né? Então, dentro dessa situação do nosso município de Porto Alegre, que tantos problemas tem, e agora com essa questão da pandemia, muitas condições agravadas, em especial não só dos trabalhadores, né, que estão vendo seus empregos desaparecerem, mas também dos empresários que estão tentando dar emprego e salvar, né, as suas empresas, né, e oferecer ainda condições de dignidade para a nossa população. Vitinho, como é que tu está vendo todo esse processo? Me conta um pouco. Primeiro assim, Marcos, e Juarez também, essa questão é muito importante, porque nós viemos de um paralelo, e a gente precisa traçar um panorama, que nós tínhamos 13 milhões de desempregados no país, e em Porto Alegre, depois dessa pandemia, nós tivemos 800 negócios que foram encerrados, tiveram suas atividades encerradas. E tivemos perdidos também mais ou menos 5 mil empregos. Então, diante disso, nós temos vários casos, como o Japa Sushi, 10 anos de atividade em Porto Alegre, a Lancheria do Parque, também 38 anos de tradição, que tiveram suas atividades também encerradas nesse momento. Então, isso para nós é uma dificuldade muito grande. E diante disso, a gente também tem que ter o poder público como aliado desse empresariado. Saúde e economia andarem juntos nesse momento. Então, a gente teve até, Marcos, um decreto aí na última segunda-feira que traz toda uma dificuldade que se estabeleceu lá depois de muita pressão, a permanência da abertura dos shoppings, restaurantes, academias e comércio,
mas estabeleceu que empresas com faturamento superior a 4.800.000 ficassem fechadas. E a nossa pergunta é... Que critério usaram para isso, Vitinho? Exatamente. Então, não houve um critério, um embasamento certamente científico, convincente, porque a gente tem que se perguntar o seguinte, diante de uma Renner, C&A, Americanas, que ontem foi fechada, interditada e multada, eu acho que não é momento para isso, acho que havendo uma notificação, a gente pode ter bom senso e sensatez nesse momento. Mas o que acaba propagando mais o vírus nesse momento? É C&A, Renner ou os ônibus lotados? Então, quer dizer, a prefeitura pune aqueles que respeitam o distanciamento social e cumprem o regramento de higienização e não faz um regramento para o transporte coletivo nesse caso. Permite com 32 linhas foram suspensas e isso acarretou também aglomerações nas paradas e dentro dos ônibus. Então, a chance de contágio é muito superior nesse momento. Isso acabou agravando também a questão das UTIs, que está com menos de 80% da sua capacidade preenchida e menos de 20% é paciente com Covid-19. Então, a gente precisa ter muito bem embasado essas questões, essa equidade de pensamento. Tu tens bastante experiência nessa área de marketing, não é isso? Principalmente a questão política e também como empresário, né? Tu tens uma experiência aí no ramo empresarial. Dentro desse processo que nós temos hoje, um decreto estadual e vários decretos municipais, principalmente em Porto Alegre, que é o decreto de 5 de maio, que estava fechando tudo, de 20 de maio que flexibilizou, e agora esse último que deu um retrocesso na paralisação, ou pelo menos no impedimento assim, das atividades. Como é que tu vê essa situação, Vitinho, desse antagonismo entre Estado, município de Porto Alegre, com essas medidas praticamente sem diálogo, sem conversar com a comunidade, sem conversar com as lideranças, né? Tu vês isso aí como uma situação de prevenção da doença, e nós estamos aqui com um médico, ou tu vês isso aí como uma situação de antagonismo saúde e economia? Perfeito. Acho que saúde e economia têm que andar juntos. A gente tem que preservar todas as vidas, mas também tem que possibilitar com que a economia volte aos poucos à sua normalidade, a esse novo normal. Se na última atualização do Estado, Porto Alegre estava na bandeira laranja, por que retroceder nas restrições às atividades? Não há justificativa nesse caso, porque se o Estado tem um decreto que estabelece Porto Alegre como uma bandeira laranja, não haveria por que retroceder neste caso. Então, essa é uma dificuldade que nós não precisaríamos passar nesse momento. A orla aberta e os comércios fechados, então, na verdade, o poder público tem que fazer a sua parte, tem que facilitar essas relações, né, que tenha mais equidade também. E para isso, na verdade, Vitinho, a gente vê que há necessidade de diálogo, né? Medidas draconianas, né, feitas absolutamente à revelia de um processo de formação de uma consciência comum, de um consenso, né, e que tem que ser obtido através do diálogo com o meio empresarial, com os trabalhadores e tudo mais, isso não está acontecendo. Está sendo feito simplesmente uma medida absolutamente autoritária, sem que as pessoas sejam escutadas, sem que justamente os operadores da economia possam falar. E a gente sabe que isso também pode conduzir a adoecimento, a gente sabe que isso pode conduzir à morte no momento que as pessoas não tenham condições de se alimentar adequadamente, não tenham condições de manter a sua saúde mental, inclusive, né, por ficarem absolutamente confinadas. Quer dizer, existem medidas mais adequadas para isso, Vitinho. E eu fico pensando assim, o que a gente pode imaginar já, Vitinho, para o período pós-pandemia? O que a gente imagina poder contribuir nesse sentido, até mesmo dentro da tua área? O que a gente pode pensar nisso? Perfeito. Eu acho que o poder público tem que contribuir com a questão de planejamento, porque teve 3 meses de isolamento e acabou não atendendo e não criando leitos. Quem criou leitos foi a iniciativa privada, olha só, que entregou 60 leitos. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para a iniciativa privada, porque mesmo recebendo mais de 200 milhões do governo federal, a prefeitura, o prefeito não comprou um respirador e não criou leitos. Então, precisa aumentar a sua capacidade para poder, aos poucos, também ir liberando essas atividades. Quando a gente fala em planejamento, nós temos em Porto Alegre, na média, a criação de uma empresa aqui se dá por 40 dias. A Nova Zelândia, em menos de um dia, tu consegue abrir uma empresa. Imagina. Então, para a retomada econômica, é muito importante que a gente tenha a celeridade e a desburocratização também aqui. Outros bons exemplos é Hong Kong, Austrália, Singapura. Em menos de 3 dias, tu consegue abrir uma empresa lá. Então, a gente vai ter que ter uma celeridade muito maior aqui, porque
lei de liberdade econômica, ficou também desburocratizada essa questão para a criação de empresas, porque a geração de empresas, por mais que a gente esteja fechando hoje, ali na frente será extremamente vital, porque o município ele não gera riquezas, quem gera é o empreendedor. Exatamente. Os impostos vêm das empresas, os empregos vêm do empreendedor. Então a gente precisa acolher e ter um olhar muito atento em relação a isso. Mas esse aspecto aí que tu falas da questão da proatividade, da criação de melhores ambientes para a própria economia, a restrição não vai justamente na contramão, ao invés de aumentar a capacidade? Vamos colocar o exemplo claro. Chegou nos 80% de ocupação das UTIs. Então eu fecho tudo para que se mantenha os 80%. Não seria o contrário? Vamos aumentar a capacidade para que esses 80% baixem para 70%, 60%, 50%? Com certeza. Não é? O que tu acha dessa situação de simplesmente fechar e deixa como está? Porque nós temos vários hospitais aí que poderiam ser utilizados. O Hospital Parque Belém, por exemplo, está lá abandonado. Exatamente. Com estrutura. Beneficência Portuguesa é outro deles, né? Então, é normal isso, Vitinho, dentro de um processo de gestão? Perfeito. Como a gente teve um tempo para que as prefeituras, todos os órgãos, todo o Estado, né, todos os estados do Brasil pudessem se adaptar a essa nova realidade, e justamente quando a gente tem esse inchaço, muitos números de Covid, essa curva acentuada de casos, isso impactou, claro, nessa preocupação em aumentar os leitos respiradores e aí nos causa... Mas não houve isso. Não houve isso dentro de Porto Alegre. Então, nós estamos extremamente preocupados com essa relação. Não adianta apenas ficar nesse efeito sanfona de abre e fecha a economia, porque senão a gente vai acabar de exterminar toda a nossa economia local aqui em Porto Alegre. E houve países que nem fizeram esse fechamento. Justo, a gente pega países, por exemplo, ou localidades, né, que nós estávamos comentando antes, o Vitinho até colocou esse exemplo de Hong Kong. Quer dizer, 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, uma densidade populacional absurda, mas os índices mais baixos da Ásia de contaminação, né, e de agravamento. Por quê? Porque a população simplesmente já tem o hábito de usar máscara, né, e de manter um certo distanciamento social dentro das suas atividades. Então, basta se utilizar, de fato, as ferramentas que a própria ciência já nos colocou à disposição para que a gente consiga fazer também esse controle. E a ampliação da capacidade instalada é o básico, né, Vitinho? Nós já sabemos as crises das UTIs, principalmente do sistema público, né, como são, ao longo do tempo, divulgadas, né, pela própria imprensa, e o quanto há necessidade de se ampliar esses espaços. Essa é uma das ferramentas importantes, né, Vitinho? O que mais que a gente pode pensar também para a própria economia, né, no sentido de facilitação do empresário em termos do seu processo de abertura de empresas, é importante. Há algo mais que a gente possa fazer também, desenvolvimento de algumas outras áreas dentro da cidade, turismo, alguma outra coisa? Perfeito. Até tive alguns amigos aí que acabaram adaptando seus negócios para fazer essa travessia e encontrar terra firme ali na frente. Perfeito. É promotor de feiras e eventos que hoje produz cuca artesanal, proprietária de agência de viagens que está fazendo um clube de vantagens e incentivando também viagens futuras. Mas eu acredito que, por exemplo, o IPTU teve um aumento deste ano de 30% e aumento progressivo para os próximos anos até 2024 de 20%. Nossa. Então, se nós podemos parcelar hoje o IPTU, e uma das grandes dificuldades do comércio hoje é pagar o aluguel, e mais o IPTU também, que teve um avanço significativo, torna extremamente custoso e cria uma dificuldade muito grande de permanência desses negócios. Então, eu colocaria como sugestão que o parcelamento, ao invés de 10 vezes, fosse feita a partir do ano que vem. Já esse ano a gente poderia acolher essa ideia de fazer em 12 parcelas. Perfeito. Congelar os aumentos dos próximos anos, pelo menos 2021 Perfeito. neste caso também, e diminuir o ISSQN, como fez Esteio, pelo menos por 6 meses. Essas são medidas razoáveis que a gente pode tomar para acolher. Eu acho que o poder público também tem que dar uma sinalização de que quer também a permanência dos negócios. De que está fazendo algo mais, de fato, pelas pessoas que efetivamente geram empregos dentro da cidade, né? Essa sugestão, em especial do SSQN, a gente viu uma migração muito forte de empresas que eram localizadas em Porto Alegre, viu, Saem de Porto Alegre. justamente para irem para a região metropolitana buscando essa redução de 1%, 2% na tarifa E consegue do imposto, não só né? essa redução, consegue locações mais baratas, consegue inclusive a questão de próprios trabalhadores locais, não é? Então, se Porto Alegre não incentivar isto, no meu entendimento também, Vitinho, que vai ao encontro ao que tu estás falando,
haverá realmente cada vez maior recessão, independente até de coronavírus, tá? Haverá maior recessão. Qual é a tua mensagem final, então, para o nosso poder público municipal, Vitinho? Nós temos que ter um Estado menos inchado, nós não podemos ter aprovação de IPTU que incrementa 60 milhões em 2020 e permitir o aumento do teto salarial de servidores. Nós já pagamos mais de 50% em folha, né, de 19 para 35 mil. Então, nós temos que combater o inchaço, porque nós queremos serviços públicos de qualidade, desburocratizar o serviço público também é extremamente necessário e dar ao empreendedor liberdade econômica, para que a gente possa ter geração de emprego, que, segundo o Reagan, é o melhor programa social. Então, é isso, doutor Marcos? É isso, perfeito, então, tá. Vitinho, perfeito. Doutor Marcos Ferreira, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter convidado o Vitinho Alcântara a trazer essas mensagens tão importantes. Tá? E o programa Economia e Desenvolvimento fica aqui neste último bloco, com o encerramento do programa desta semana, né? E pedimos aos nossos telespectadores que continuem nos prestigiando, porque assunto não falta.